Olá, hoje então vamos continuar aí então o nosso projeto de estatística, né, no LSX Writer, né, que é o Python e Excel. E na aula de hoje nós vamos então dar continuidade aí à construção agora da nossa tabela de classe, né? E nós vamos ver aqui como fazer então o cálculo da, da coluna, né, dos limites inferiores e superiores. Vamos ver também como calcular também a frequência absoluta e a frequência acumulada. Certo? Lembrando então de você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos, certo? Então, vamos lá. Então, eu tomei a liberdade aqui, né, de utilizar a, o do exercício das aulas anteriores, né, unidade aqui. Só que eu fiz uma adaptação aqui, né, para a gente poder ir mais rápido com os nossos vídeos, né? Em vez de a gente digitar então as entradas, né, o valor das entradas, que já sabe que funciona direitinho, eu então tomei a liberdade aqui de colocar os valores que a gente já vai utilizar aqui, né? Tá certo? Na aula passada, nós vimos então isso daqui, né? Nós vimos aqui, né? Então, nós vimos como calcular então os dados, né? O valor mínimo, o valor máximo, né? Que agora que eu já corrigi ali, né? Da 1,88, né? Que na aula passada eu tinha feito então aquele erro de digitação, mas agora tá certinho aí, né? De classes, amplitude e a amplitude de classe, né? Isso aí nós vimos tudo no vídeo anterior. Vou deixar o card aqui em cima, né? Para vocês darem uma olhada depois lá, tá certo? E na aula de hoje nós vamos então começar a construção da nossa tabela de classe, né? E a formatação também da nossa tabela, tá certo? E aí como é que a gente vai fazer? Primeiro aqui, a gente dá continuidade aqui, então a nossa ilha, nós vamos aqui fazer um ajuste coluna C, tá certo? É que você pode utilizar qualquer tipo de coluna, tá? Eu só estou utilizando a coluna C, né? Por conta da estética aqui, mas vocês podem utilizar aí o que vocês acharem melhor, tá bom? E para a gente fazer então esse ajuste no tamanho da coluna, eu vou utilizar uma função chamada setColumn. Então vai ser a planilha ponto setColumn, né? Que vai ser então C para C, né? Então vai ser toda a coluna C. E o tamanho que eu vou querer aqui é o tamanho 20, tá? Então essa é a formatação que eu quero. Feito isso, vamos então construir a nossa tabela, né? Então vamos dar os primeiros passos aí para a construção da nossa tabela. Para construir então a nossa tabela, vamos ter uma formatação aqui, né? Vamos fazer então a nossa formatação. Como vai ser a nossa formatação? Vou chamar então uma nova função aqui, border 1. E esse border 1 vai ser igual ponto add format, né, como a gente já viu anteriormente, e vamos criar o nosso dicionário, né? Aqui então eu vou utilizar apenas a borda superior e a borda inferior. As bordas laterais eu não vou utilizar. Então para isso eu vou escrever bottom e o tipo da borda que eu vou utilizar é o 6 e top. Tipo da borda também número 6, tá certo? E o alinhamento central aí. Então aqui também vou utilizar e enter cross e colocar true, certo? Aí tudo bem, né? E agora vamos escrever aqui, né? Vamos
Vamos utilizar também aqui a mesclagem das células. Por quê? Porque eu vou utilizar 3 colunas, né? Uma coluna para a gente colocar, então, os limites inferiores. Uma coluna só para a gente deixar a formatação mais bonita. E a terceira coluna dos limites superiores. Aí, no título, a gente vai precisar, então, fazer a mesclagem, né, das células, né, do Excel, né? E como é que a gente faz aqui, então, no XLSX Writer? A gente vai utilizar a função chamada Merge Range, certo? Então, vamos lá. Então, planilha ponto, planilha ponto merge range. E vai ser então, do F1 ao H1, certo? Então vai ser assim, ó. Coluna F, linha 1, até a coluna H, linha 1. E aqui, então, vou escrever classe. E a formatação da nossa borda, né? Border 1. Vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar, ó. Vamos lá. Parece que deu algum erro. Ah, tá. Eu errei aqui no Center Across. Troquei a posição. Agora foi. Abrir então nosso Excel. Tinha errado ali o Center Across. Aqui para vocês como é que ficou até o momento, né? Cadê? Deixa eu... Então, até o momento tá assim, ó. Deixa eu ampliar para vocês verem. Então, tá aqui o nosso hall de dados. Tá vendo que aqui já aumentou o tamanho da coluna C, né? Ficou aqui o tamanho 20. E aqui, então, tá a nossa mesclagem, né? Da linha 1, né? Aqui tá a coluna F, G e H. Só que aqui tá a coluna, a linha 1, né? Apenas mesclada. Certo? E o classe com as bordas aqui. Bom? Daí tudo certo, né? Então vamos continuar. Vamos continuar então fazendo a nossa formatação aí. Aqui agora também já vou incluir no nosso cabeçalho da nossa planilha a frequência e a frequência absoluta. A frequência absoluta é a frequência acumulada, né? Então vou colocar planilha.write. Então aqui o valor da nossa frequência vai ser então a coluna I1. Nossa coluna I, linha 1. E aqui então vai se chamar frequência. Certo? E a borda que eu vou utilizar então vai ser border. Border 1. Lembrando que aqui também posso ajustar o tamanho, né? Que eu vou fazer aqui também. A gente vai ajustar o tamanho da frequência ali, né? Porque ela vai ficar grande demais, né? No tamanho da célula normal. Aí eu vou utilizar então a famosa planilha.set columns, onde então aqui o I até o I, né? Ou seja, na coluna I vai receber o tamanho de 10. Certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ver. Ó, viu até o momento? Ficou aqui bonitinho, certo? Vocês podem observar. Continuando, né? Até o momento tá tudo ok.
A gente só está nomeando aqui as coisas, né? Então vamos nomear agora a nossa próxima coluna, coluna J1, né? Que vai se chamar então, aqui no caso, a frequência acumulada. Então aqui eu vou colocar frec, tá? E a nossa frequência acumulada. E aqui nossa border 1. E aqui também eu vou ajustar o tamanho, tá? E tamanho. E vai ser então tamanho 15, eu acho que fica bom. Deixa eu ver se o tamanho 15 fica bom. Fica bom. É, o tamanho 15 fica agradável. Então, como vocês podem observar, já está dando o nosso formato aí. A nossa tabelinha aí, tá certo? Então, vamos continuar aqui fazendo nossos dados. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já construiu o nosso cabeçalho aqui, né? Agora a gente vai construir os nossos cálculos de fato, né? Então vamos calcular agora os limites inferiores e superiores, né? Para a gente calcular isso, como é que a gente vai fazer, né? Eu vou então nomear aqui duas variáveis, né? Uma variável chamada row, né? Que é de linha, e a outra variável chamada col, que é de coluna, ou linha e coluna, né? Tanto faz aqui. Vocês então vou nomear a linha. Então a nossa linha 2, então vai ser a nossa linha a partir da linha 2, né? Lembrando então que a nossa linha nossa linha 1, né? No caso, a gente vai começar pela linha 2, por quê? Porque no caso a linha 1, né? De fato, porque no XLSX Writer, no também, a gente começa como se fosse a matriz, né? Ou array, né? Então ela sempre começa com 0, igual na lista, né? Então, no caso aqui, por isso que eu estou nomeando a linha 2, tá? Porque vai ser a partir da linha 2 ali, nesse caso, a gente poder calcular os limites inferiores, tá? E a nossa coluna, chamar de coluna, a nossa coluna então 5, que representa aqui a coluna F, né? F. E aqui, a partir a gente entender, né? A partir de F3, tá? No caso, seria o Excel, a gente calculando a partir de F3, tá? A gente está calculando da linha 2. Bom, só para a gente entender o que está sendo feito, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? Então, para fazer esse cálculo, nós primeiro vamos ter que escrever, né? Então, de fato, a nossa primeira linha, né? Então, quem vai ser a nossa primeira linha lá na coluna F, a linha 2, né? No caso, linha 1. Então, vai ser o valor mínimo do rol, né? Já viu, né? Então, o valor mínimo do rol de dados vai ser, então, planilha. .write planilha.write quem vai ser aqui a linha vai ser então linha menos 1, né? E a coluna né? Que vai ser então na coluna F, mas na linha menos 1, né? Então aqui, certo?
Quem vai ser então esse valor aqui? Então vai ser função. Vai ser então a função min do rol, né? Então, deixa eu pegar então a função min do rol. Já tem aqui. E colocar aqui. Beleza? Vamos ver se entrou. Aceitou. Ver se ele aceita aqui também. Então tá ali. Para vocês. Então tá aqui nosso primeiro valor. Aí 1.6, né? Que é o valor mínimo. Certo? Tá aqui, ó. 1.6, que a gente sempre começa então pelo valor mínimo aí na construção da tabela de classe, né? Então, vamos lá. Continuando, agora vamos calcular os outros valores, né? Para a gente calcular os outros valores, aqui nesse caso, eu vou utilizar o loop for, né, do Python, né? Então, utilizando o loop for, então vai ser for i int, e quem vai ser então os range, né? Vai ser a linha e a coluna e o valor de k mais. Por que o valor de k mais 1? Né? Porque a gente sabe que no loop, né, ele vai k menos 1, né? Seria. Mas aí se a gente acrescentar o valor de k mais 1, aí ele coloca o último valor, né? Então por isso que a gente bota o k mais 1 nesse caso aqui, né? E no loop for ele tira o último valor, né? Por isso que a gente vai acrescentar o valor mais 1, certo? Porque inclusive também nós já temos o primeiro valor, né? Não precisa também de colocar o primeiro valor lá. Então vamos lá. Continuando, então como é que a gente vai fazer essa fórmula aí? Né? Lembrando que a nossa fórmula então do limite, né? A gente vai pegar então o valor dentro do limite inferior e somar com esse valor aqui que a gente achou aqui no D10, né? Que é o valor então da amplitude da classe, né? Foi 0,6, certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção. Atenção que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, a gente vai escrever planilha.write. A gente vai utilizar a fórmula, né? A fórmula normal simples. Tá? E aqui nessa nossa fórmula normal, a gente vai calcular então os valores aqui do limite inferior primeiro, né? Então, no limite inferior, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então linha, coluna e a nossa fórmula, né? Então vai ser o seguinte, ó. Então vai ser ó, aqui, como é que vai ser então a nossa fórmula? Lembrando que nossa coluna está sendo a coluna do F, né? A coluna dos limites inferiores, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode ou fazer direto como se fosse no Excel, ou então fazer mas eu vou fazer como se fosse no Excel. Aí eu vou colocar aqui, ó, F. E aí como é que eu pego o valor anterior? Aí vai ser mais, eu falei então a concatenação aqui, né? str i, né, que vai pegar então os valores anteriores, né? Mais, e aqui então eu vou travar, mas sim travar, né? Travar o valor de D10, né? Igual a gente faz no Excel. Porque se a gente não trava o valor aqui, o que vai acontecer, né? Ele vai somar embaralhado, não vai somar direito.
vai fazer direito. E aí por isso que eu preciso travar o valor e, né, usando então os cifrões para sempre manter aquele mesmo valor, né, para a gente poder somar direito, né, tá certo? E acrescentando sempre aqui no final linha 1, tá? Vamos testar? Vamos lá testar. Aqui aceitou a nossa formatação. Vamos testar. Deu problema. Por que deu problema? Só tivemos algum problema aqui, ó, tá vendo? Deu tudo zerado, ó, como vocês podem observar. Tá vendo? Deu tudo zerado aqui. Tá? Porque eu preciso pegar esse valor aqui, ó, de 10, ó. Certo? E aqui ele ficou tudo zerado. Então vamos ver, vamos investigar o que aconteceu, né? Vamos calculando os outros valores. Talvez aí eu acho que a gente calcular os outros valores, né? Fica melhor aqui a situação. Então aqui eu vou copiar. Vou ver. Para a gente então escrever os limites superiores, né? Então para a gente calcular o superior, o que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai calcular linha menos 1, né? No caso, então a gente vai subir a linha. E a coluna vai ser a coluna do H. Então vou colocar mais 2, né? Porque a gente está na coluna F, que é a coluna 5. Então vou colocar mais 2, representando aí a coluna do H, né? Então mais 2. E aqui a fórmula então vai ser normal, certo? Vamos ver. E agora funciona? E não está funcionando. Aqui. Então, aparentemente funciona, mas ele não está pegando os valores ainda, né? Quero entender por que que não está acontecendo isso. Pois é, gente. O que está acontecendo? Aqui que não está pegando os valores que eu quero que pegue. Vamos entender aqui, né? Por isso que a gente tem que sempre testar aqui a situação para saber o que, que ele está entendendo aqui.